Beleza? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Preocupações, então, né? Além, claro, daquela situação atual, documentação, vizinhança, independente se é apartamento ou não, tá? Aqui a gente já está falando, de repente você vai fazer uma reforma de uma residência que tem seus vizinhos. Dependendo do tipo de reforma, se tem fundação, se não tem, se tem alguma coisa que pode ofender, né, a estrutura do vizinho, ou passar alguma tubulação. Aqui, né, muitas vezes, a gente tem, por exemplo, aqueles terrenos bastante inclinados. E nesse terreno de cima, ou você faz um aterro enorme para fazer a casa em cima, ou você faz a casa caindo, né, com escada para baixo, só que aí a parte de tubulação, tanto de águas pluviais como de esgoto, você tem que passar pelo lote do vizinho de baixo, né? Então, às vezes ocorre isso, e aí você tem que, na verdade, existe uma lei, por exemplo, na minha cidade, que ele é obrigado a permitir que eu passe a tubulação. Mas é claro que eu vou ter que rasgar o corredor, ele vai ter que ter um corredor, né, externo, vou rasgar o corredor externo dele, vou refazer tudo que foi feito, e fazer tudo em ordem, direitinho e tal. Então, tem esse compromisso, tá? Mas existe lei que, no caso, ele é obrigado a permitir. Mas é claro que você vai fazer essa solicitação, fazer uma programação, um cronograma, ele vai estar ciente, tudo direitinho, tá? E, mesmo existindo essa lei, o que eu faço é o seguinte, eu evito o máximo acontecer isso, porque é sempre ruim você estar ali, né, interferindo na construção dentro, né, de um terreno de vizinho, por exemplo, que já está construído. Se não tiver construído, aí é fácil, aí passa, tá? E a única coisa que tem que ter é avisar o proprietário do terreno de baixo que quando ele for construir, né, para tomar os cuidados, porque tem as tubulações que estão passando, ok? Então, vizinho é importante, barulho, né, muitas vezes horário, você precisa ver, dependendo do vizinho, a boa vizinhança é sempre importante, né, você ter um bom relacionamento com o seu vizinho, isso é fundamental para se viver bem, né? Então, precisa ter alguns critérios éticos, né, coletivos. O sistema construtivo é outra coisa que precisa ser muito analisado. Eu faço muita reforma, acabo misturando o sistema construtivo. Por exemplo, muitas vezes a casa ela foi feita aí nos anos 60, 70, ela só tem alvenaria de tijolos, de barro, e pilares e vigas de concreto. De repente eu vou abrir vãos e eu tenho, né, a gente não sabe como é que foi feito, não sabe a ferragem que foi utilizada, não tem um projeto. Então, muitas vezes eu uso estruturas metálicas, eu uso vigas, né, perfis metálicos, tá? Algumas vezes, fechamento, às vezes faz com fechamento de concreto armado, né? Dependendo das situações, às vezes mesmo quando tem, sei lá, às vezes piscina, muro de arrimo, principalmente, a gente precisa, né, usar estruturas de concreto, ou mesmo utilizar, por exemplo, muitas vezes a madeira, às vezes misturar, então, naquela obra que só foi feito de alvenaria, de barro, de tijolos de barro, e também de concreto, de repente você vai colocar ali blocos de concreto, a gente vai utilizar madeira, né? Isso a gente faz muito. Então, o sistema construtivo é importante ter essas alternativas que, de repente, passa até mesmo a viabilizar uma reforma. Porque tem reformas que são limitadas economicamente. E aí, você precisa realmente ter outras alternativas para você, de repente, tornar viável. Né? Steel frame também, né? Essas paredes com estruturas metálicas, com fechamento de placas de gesso, né, acartonado. Então, são, de repente, porque na viabilidade a gente tem que ver, o seguinte, eu acho que é o próximo slide a gente vai falar sobre viabilidade, ela tem não só a viabilidade de parte econômica, mas muitas vezes existe a viabilidade por outros motivos, estéticos, né, acústicos, então, esse tipo de viabilidade também vai ocorrer, e a gente vai chegar aí numa
Tem um slide mais para frente que fala sobre isso. Vamos lá. Engenheiro civil. Peguei uma reforma que a casa era quase em cima da vala. Casa quase caindo. Tinha que derrubar e fazer tudo de novo. A dona não quis gastar com o projeto. Larguei de mão. Tem situações que realmente é melhor não pegar, tá? Isso eu coloco aqui, tá? Tem clientes também que você vai começar a obra do zero, nem é reforma, e aí você começa a ver que a pessoa é tão complicada, então é melhor você não pegar, porque é um namoro, é um casamento, pode-se dizer, né, com o cliente, quando você pega uma obra que muitas vezes essa obra vai durar 2 anos, por exemplo. Então é um relacionamento forçado, muitas vezes dá certo essa conexão, né? E muitas vezes você é obrigado a ter esse contato com esse novo cliente que não, né? Muitas vezes que não dá muita liga e você vai ter que ter contato. Ele é teu cliente, você vai ter que construir e a coisa vai ter que fluir. Então, se a coisa for muito complicada, o cliente, né? Vamos dizer assim, fala uma outra língua, então é melhor não pegar mesmo, tá certo? Beleza. O Juan Macedo, regularizar e tirar foto, fazer uma espécie de acervo, registrar tudo que foi feito antes de você pegar a obra e partir para a reforma depois. Perfeito, Juan. Eu acabei, acho que não falando da foto, mas quando, principalmente, vizinhança, situação atual, né, esse relatório, esse laudo que você vai fazer, você tem que pôr a situação atual. Essa situação atual, através de foto, não existe coisa melhor, né? A foto realmente é o que vai deixar muito claro, né? Muitas vezes a imagem ela vale mais que 1000 palavras. Então, vai estar dizendo exatamente quais são a realidade daquele problema. E aí, isso pode te salvar de algumas coisas. Por exemplo, já aconteceu algumas vezes, uma vez que eu tive um processo de um vizinho, mas que ele veio de maldade. Graças a Deus tinha tirado foto, tudo, e ele tinha um probleminha na casa dele, ele quis dizer que foi por causa da construção que eu estava fazendo vizinha. E graças a Deus, como eu tinha tirado foto, tudo, e os motivos que ele tinha eram tão absurdos que no fim eu passei tranquilo por aquilo, né? Mas foi chato, porque você tem que ficar se defendendo, mostrando, e o cara, infelizmente, ele queria se aproveitar da obra que eu fiz, que era vizinha dele, para querer que a gente fizesse para ele lá no corredor dele lá, que afundou tudo, mas era um outro problema de vazamento de água dele. Depois eu acabei, através do perito, mostrando para ele que aquilo não tinha nada a ver com a minha obra. Então, deu dor de cabeça. Então, mas imagine se eu não tivesse fotos, se eu não tivesse o histórico, tudo, a minha defesa ia ser muito mais complicada e, de repente, eu ia estar pagando por uma coisa que eu não tinha culpa. Então, realmente, muito bem dito aí, Juan, sobre esses detalhes de foto, né? De você ver a realidade o máximo precisa que você puder. Laudo cautelar de vizinhança. Ótimo. Obrigado, Flamarion. Com todos os terrenos vizinhos. Evita muita dor de cabeça. Ótimo. Muito bom. É sempre bom, eu com a experiência também, o que eu tenho feito muitas vezes é chamar o vizinho, né? Porque aí você tem um bom relacionamento, você demonstra uma simpatia, né? Você entra em sintonia, né, com ele, tipo assim, olha, aperta a campainha do vizinho e vai lá e fala, eu sou engenheiro, Júnior Campos Prado, vou fazer aqui uma obra, né? Eu gostaria que o senhor, né, ficasse sabendo. Se o senhor tem algum problema com o horário, com alguma coisa, o senhor me fala, tal. Olha, eu estou tirando foto aqui, tá? Porque é sempre bom, é uma forma que eu trabalho, eu já estou tirando foto do seu muro, né, daqui, tal. É bom que você já vai antecipar. Se o cara tiver mal intencionado, o cara já vai pensar 2 vezes, porque ele viu que você está resguardando. E, ao mesmo tempo, ele vai sentir que você ali é disponível, tá? E já faz o marketing. É isso aí, Flamarion. E já faz o seu marketing, que de repente, se esse vizinho também precisar, a gente está disponível. Todo mundo é cliente. Né? Por isso que a construção civil é muito vasta, tem muita coisa. De repente, quem você menos espera pode ser cliente seu. Tá? Então, realmente, a gente tem que estar sempre fazendo um marketing, né? Ou seja, está sendo aí, conversando bem, sendo agradável,
procurando resolver os problemas, né? Solucionando, tirando dúvida, ajudando, tá? Ajudando é uma coisa importante. Tem alguns que acham que não devem ajudar, sei lá, que só pagando que eu vou levar a coisa. Não, você pode ter certeza que ajudando você tem o retorno também financeiro por estar ajudando. Não só financeiro, o importante é o retorno até mesmo de se sentir bem, se sentir, ter significado, reconhecido, né? Então isso é até mais gostoso, muitas vezes, né? Também, né, agrega não só o financeiro. Então vamos lá.